Hoje nós vamos estudar uma matéria fantástica, uma matéria diferente. Na verdade, uma matéria de grande valor dentro da palavra de Deus. E para nós é um motivo de grande alegria, olhem nos meus olhos sem piscar, ter cada um de vocês aqui nesta manhã. Que legal nós estarmos juntos aqui, para mais uma rodada. Independente se é a primeira vez que você faz, ou é a terceira ou a quarta. Um aluno no primeiro CENIB virou e disse assim: eu já tenho até a nota aqui da matéria, ó. Eu estou na dúvida se eu faço novamente ou não. Está olhando para mim? Eu falei para ele, é muito íntimo entre você e Deus. Já fiz várias vezes, eu gostaria nesse momento de estar dando aula de outras disciplinas. Mas Deus me colocou nessa rodada para fazer o quê? Pode ler, vai. Vida de dar. Olhe para alguém perto de você, seja bem-vindo, né? Que legal ter você aqui. Escolhe alguém e diga bem assim, eu quero ver você até a última aula, hein? Olha lá, hein? Isso. Seja bem-vindo você que nos acompanha também pela internet aí, pelo YouTube, né? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Se a pessoa que está do seu lado não tem Bíblia, chama ela para ler junto com você. Não deixa a pessoa do seu lado zanzando por aí, tá ok? 1 Coríntios capítulo 10. Acompanhe comigo, por gentileza. Paulo diz bem assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Ponto seguido. Quem é que está me acompanhando? Levanta a mão aí. Tá, ponto seguido. Leia aí o que ele fala depois desse ponto seguido, que eu não estou conseguindo enxergar. Leia bem alto, vai. Peraí. Em quem? Pois é, agora acompanha. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era quem? Eu não estou conseguindo enxergar. Eu não ouvi. Fala para alguém perto de você, essa rocha era Cristo. Pode falar. O que é que eu estou querendo dizer para você? Neste momento, Paulo diz assim, que o povo de Israel, ele tinha um referencial, e esse referencial era Moisés. E nós, como igreja, noiva do Senhor, o nosso referencial precisa ser Jesus. Então, eles em Moisés e nós em Jesus. Olha só uma dica aí para você. Acompanha comigo 1 Coríntios 10, 5, diz bem assim: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. O verso 6 vai ser o nosso verso-chave. E como o verso 6, ele é o nosso verso-chave, sustentáculo, base, eu queria que você lesse, olhe para mim, eu gostaria que o diabo ouvisse a sua voz. Leia comigo 1 Coríntios 10, 6, vai. Esse é o problema. Eu aprendi agora, logo no início da aula, que eles beberam e comeram do mesmo alimento espiritual. Então não tinha desculpa para pecar, não tinha desculpa para cair, não tinha desculpa para morrer, porque eles estavam com o mesmo alimento. Todo mundo aqui nesta sala, o mesmo alimento. Todos nós como membros da igreja. Mas aqui a palavra de Deus diz que eles cobiçaram, olhando para você, outras coisas. De que só isso, sabe? De que só a sua esposa, de que só o seu marido, de que só esse dinheiro que você ganha, de que só o GA que você tem, isso é pouco. E a palavra de Deus diz que onde eles erraram, deixa eu olhar para você, cobiçaram outras coisas. E por causa disso, muitos morreram.
E o que é a cobiça? Cobiça, se você for ver no dicionário, estudando, o conceito de cobiça bem simples, sem ler papel, é quando você concentra numa coisa, num troço, e se você se concentra naquilo, aquilo passa a ser o seu Deus. Cobiça tem a ver com aquilo que ocupa o lugar de Deus, diz o dicionário. Aí eu fui no grego, para checar esse negócio de cobiça. Quando você se concentra naquilo, nesse negócio que você tanto quer, que tira o seu sono, que você não dorme, que você fica ansioso, isso adoece você e você não pode praticar o amor para com os outros. Então olhe para mim, cobiça tem que tomar cuidado porque primeiro ocupa o lugar de Deus e segunda, você é o centro. As outras pessoas não são mais importantes para você. Você vai fazer de tudo para ter aquilo. Aí, eu fui lá em 1 João capítulo 2, do 15 ao 17, cadê? Penso eu que você tem o seu caderno, anota tudo, tá? Em 1 João capítulo 2, do 15 ao 17, fala sobre essa cobiça. Eu quero a medicina, ei, eu quero esse concurso. Todo mundo na igreja tem um carro, eu estou falando coisa de aconselhamento, hein? Todo mundo tem um carro, eu quero ter um carro. E virou para a esposa e ainda disse bem assim, e não fala para ninguém. Não preciso de conselho. E nós vamos ter um carro. Resumindo a história, Israel, tomaram o carro, o banco tomou o carro, prestação de R$ 1.780, Meire, até hoje pagando a prestação. Isso é muito sério. Aí olha o que diz 1 João 2, do 15 ao 17. Diz bem assim, Deus, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, dá uma batidinha nela, pode falar assim, tu não presta, né? Isso. Presta? Eu não ouvi, presta? Não. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Mas ele vai fazer aquilo que Deus quer. Então volta. Não esqueça que a nossa carne quer outra quenga. Homem casado, a nossa carne quer outra quenga. Não quer a esposa e os filhos. Quer outra mulher. Então olha o que ele diz. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, que permanece na vontade de Deus, vai durar para quê, por favor? Para sempre. Voltando em 1 Coríntios capítulo 10, do 7 ao 10. Paulo dá uma lista de coisas, deixa eu olhar para você. Paulo dá uma lista de coisas, Moisés, que eles acharam melhor seguir. Júlio. Que acharam melhor do que Deus. Deixa eu dar a lista para você, olha o que Paulo diz. Porque morreram. Porque a família foi para o esgoto. Algumas coisinhas. Primeiro eu listei a idolatria. O que é idolatria? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Segundo, bebedeira. Terceiro, glutonaria. Quarto, imoralidade. Quinto, bater de frente com o Senhor. Pôr à prova o Senhor. Eu vou testar. Ele não está vendo. Eu vou testar. Pôr à prova o Senhor. E o último, murmuração. Reclamavam de tudo. E com isso, em 1 Coríntios 10, 11a, diz bem assim. Estas coisas que eu estou falando para você na aula 1 de vida de Davi. A pegada é essa, é até a última aula, hein? Em 1 Coríntios 10, 11a, diz bem assim. E estas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas na palavra de Deus como advertência para todos nós. E a lei se encerrou em Cristo. Você que é da Nova Igreja Batista já sabe esse versículo memorizado. Romanos 10, verso 4, o que diz? Porque o fim da lei é Cristo,
para a justificação de todo aquele que nele crê. Toda a lei do Velho Testamento foi feita para que apontasse para aquele que viria cumprir. Quando a gente lê esse versículo, porque o fim da lei é Cristo, Jesus mesmo falou, eu não vim para abolir a lei. Ele mesmo falou em Mateus 5. Mas eu vim para cumpri-la. A finalidade de existir a lei de Moisés, a lei ali, o Pentateuco, a Torá judaica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a finalidade de existir a lei era para que apontasse para aquele que viria e iria cumprir, e nós iríamos dizer, esse é o Messias. E ele veio, o Messias veio. Em Cristo, nós temos a chance de acertar. Os nossos antepassados erraram, erraram. Mas agora nós que estamos na era da graça, nós temos a chance de acertar. E para acertar nessas 6 semanas aqui, fazendo a aula de vida de Davi, você vai ter que fazer uma atividade, uma tarefa. Durante todas essas 6 semanas, você vai ler 2 capítulos da Bíblia. E já anote aí que eu vou passar de onde a onde que você vai ler. Você vai ler de 1 Samuel, capítulo 8, até 1 Reis, capítulo 2. Tá no telão aí para você anotar essa referência. Se você ler, se você acompanhar, isso vai te ajudar a acertar. Porque nós vamos extrair dessa leitura e dessas 6 semanas princípios da vida de Davi que vão ajudar você a tomar as decisões que agradam a Deus em tudo. Nós queremos abrir o contexto da vida de Davi, é importante a gente abrir ali, ver o contexto de tudo, no que ele estava inserido, o que Deus faz na nossa vida. Tem fundamento, isso é muito importante, cada coisa. Por exemplo, os judeus, descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, foram para o Egito. Mas eles foram para o Egito para cumprir uma profecia que Deus tinha dado para eles. Deus tinha falado, Abraão, é o seguinte, você vai para lá. Seu povo vai se tornar numeroso. Durante 400 anos vocês vão viver numa terra estrangeira. Vocês vão ser escravos, mas vocês sairão de lá ricos. Ricos sairão de lá como a nação mais poderosa do mundo, porque levaram toda a riqueza ali. Deus colocou o povo de Israel, os hebreus, ali na terra do Egito, e eles foram muito abençoados. Primeiramente, Deus os abençoou através de José. Eles foram ali, eram cerca de 70 pessoas. Depois José é abençoado. Você sabe que José se tornou amigo ali do faraó. O faraó colocou ele como governador ali. Rapaz, o povo foi abençoado. O povo foi tão abençoado que, olha, as famílias começaram a crescer. Rapaz, quando a família está crescendo, mais de 1,5 milhão de pessoas já se tornaram ali, a ponto de que o faraó chega e fala, meu amigo, não, o faraó morreu. O faraó que conhecia José, morreu. Aí veio o novo faraó, já não conhecia mais da história de José, quando viram assim, rapaz, esse povo aí está crescendo, hein? Mas vamos começar a perseguir, vamos começar a escravizar, vamos matar os filhos, homem, porque está crescendo demais. E começou toda essa perseguição e os filhos foram crescendo. Gente, hoje o muçulmano está dominando. É muçulmano em todo quanto é que é lugar. Por quê? Porque conforme eles vão colocando filho no mundo, a religião pela qual aquele filho ali precisa seguir é a religião do pai. Não porque eles evangelizam muito, mas sim porque eles estão matando filho do mundo e aqueles filhos ali têm que seguir ali a religião do pai. Aí, na década de 50, a Igreja Católica veio com uma doutrina de que não podiam usar anticoncepcionais.
ninguém vai poder usar anticoncepcional, porque a gente que precisa fazer com que os cristãos cresçam e os muçulmanos crescendo cada vez mais e mais. E veio essa doutrina, inclusive, a Argentina teve uma época que a Argentina foi... Eles seguindo ali o que o Chile já estava seguindo, essa ideia de não ter filho, porque se você ter muito filho, você não vai conseguir ter uma vida legal, porque tem muitos filhos para cuidar. Então, é melhor você ter poucos filhos mesmo, talvez um ali. Hoje, o Brasil está a média de filho 3,5 crianças por família. Perdão, Manaus está 3,5. O Brasil está 1,5. O Amazonas está 3,5. O Brasil está 1,5. As pessoas não querem ter filhos, porque buscam ali viver o mais tranquilo possível. E na época da Igreja Católica, Lutero e Calvino, eles protestaram contra essas coisas. Daí surgiu a Igreja Protestante. Ele começou a grande disputa para ver quem tinha mais filhos, se eram os cristãos, se eram os muçulmanos, o Islã que estava crescendo. Então, aqui na Nova Igreja Batista, uma das fundadoras da igreja, teve 21 filhos, acredita? 21 filhos. A minha avó morreu agora com 97 anos. A minha avó teve 12 filhos. Mas a mãe dela teve 18. Quem aqui teve famílias assim que teve mais de 10 filhos? Levante a mão, mais de 10 filhos. A sua mãe, sua avó. Espero que não seja você ali. Está todo mundo no Kids, pastor. Todo mundo diz Kids 2, Kids 3. Né? Kids 2, Kids 3. É muito filho. Você sabia que na época de Israel, se uma família tivesse muitos filhos e a mulher tivesse 7 homens, essa mulher seria uma mulher abençoada? Uma mulher agraciada, principalmente se tiver 7 homens. A minha avó teve 9 mulheres e 2 homens. Uma família grande. Mas nós fomos chamados, você foi chamado para viver nessa geração, nessa época, para fazer filho também. Não somente os filhos que você esteja imaginando, mas filhos espirituais. Pessoas precisam conhecer Jesus, ter a esperança que você tem. A esperança que você tem em Cristo. As pessoas estão vivendo e morrendo, mas sem a esperança de que tem um Senhor Salvador. Olha o que diz em Salmos 78, do verso 3 ao 4. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e a sua maravilha. Você precisa fazer filhos espirituais. É você que precisa contar para a próxima geração que há um Deus que enviou seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz para pagar o meu e o seu pecado. E somente através dele você consegue se reconectar, se tornar filho de Deus. Sabe por quê? Se você não falar, nós vamos nos tornar como os países europeus, onde as igrejas que lá existem, não foi contado isso de geração em geração, foram perdendo, os filhos não sabiam quem era o Deus, quem era Jesus, quem era... Hoje, as igrejas são pubs, locais onde as pessoas vão, tomam a sua cachaça, tomem o seu drink e vivam a vida. Fale de Jesus. Quais os filhos espirituais que você já tem? Eu consigo contar. E no Ministério de Missões Urbanas, o desafio para todos que fazem esse ministério comigo é evangelizar em 1 ano 100 pessoas. A semente que caiu no seu coração tem que brotar 30, 60 e até 100 por 1. Aí. Mas não para por aí. Esse povo, ele continua a se multiplicar, a crescer cada vez mais. E quando eles estavam ali por volta na casa ali de 1,5 milhão de pessoas escravizadas pelo Egito, para ajudar a tornar esse povo poderoso, rico, através das pirâmides, através daqueles monumentos faraônicos. E Egito se tornou um país
forte, poderoso e rico. Mas Deus tirou o povo de Israel com toda aquela riqueza em uma noite. Em uma noite, através do seu servo Moisés e a sua poderosa mão, Deus tirou do Egito o povo de Israel. Eu me lembro quando eu tinha 14 anos de idade, e perto da minha casa tinha uma discoteca. Uma discoteca. E uma vez eu queria ir para essa discoteca, mas eu não podia ir, porque eu não tinha idade, era só de 18 anos para cima. Mas mesmo assim eu consegui fugir de casa, de noite, ficava pertinho, aí fui na discoteca. Aí eu estava na discoteca, dançando, de repente, em uma noite, não foi em uma noite, foi em 10 segundos, eu fui arrebatado pelo meu pai, pelo pescoço, e ele me levou de volta para casa e me colocou dentro de casa. Uma noite, Deus precisou para tirar esse povo. Olha para mim aqui. Tirou esse povo daqui e colocou para cá em apenas uma noite. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Da noite para o dia, o Egito já não era o país mais rico, já não era tão poderoso. E sim Israel. Israel não tinha nem ainda a sua terra prometida, mas Israel tinha a promessa de que eles iam ter uma terra prometida. Agora, Israel não tinha terra prometida, mas Israel tinha o quê? Tinha dinheiro. Ele estava com dinheiro na mão. E quem tem dinheiro, dá para fazer. Dá para comprar. Então eles tinham dinheiro, tinha condições de comprar as terras. Então, Deus enriqueceu e formou essa nação. E Deus levou o povo de Israel para consolidá-los, para formatar, para deixá-los fortes. Porque senão, porque assim, eles não se misturavam com os egípcios. A cultura, a raça totalmente diferente dos egípcios. E eles se caracterizaram, então, como um povo separado. Um povo especial, diferente. Era uma categoria diferenciada. Tinha algo especial. Porque eles estavam, se eles ficassem ali lá no povo do Egito, eles iam acabar sucumbindo, caindo ali nas mesmas tradições, cultura, raça e entre outras coisas. Mas não, eles foram tirados porque eles tinham uma cultura diferente, eles tinham uma religião diferente. A religião era monoteísta, um único Deus, diferente dos egípcios. Então, depois disso, Moisés os liderou, os levou para dentro da terra prometida, pelo menos, levou até a beira, porque Moisés não entrou na terra prometida. E depois disso, Moisés morre. Então, Deuteronômio, inclusive, capítulo 34, 4, diz assim: então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, a grandiosidade daquela terra, da terra prometida. Mas ele falou para Moisés: ó Moisés, olha como essa terra é bonita, olha como essa terra é top. Mas Moisés, você não vai fazer parte, você não vai entrar nessa terra prometida. Bem, então até aqui, Moisés, que liderava o povo, ele morre. E aí, se você continuar lendo, você tem a presença, Deus levanta Josué.
Josué assumiu e conquistou a terra prometida. Mas depois de um certo tempo, Josué, ele morre. E o povo fica sem uma liderança central. E Deus já tinha avisado que quando o povo entrasse na terra prometida, quando eles decidissem se desviar dos caminhos do Senhor, Deus ia arrebentar com eles. Isso é verdade na nossa vida, quando nós decidimos nos desviar daquilo que Deus manda. Olha só, lá em Deuteronômio, se você quiser acompanhar, mas se quiser só anotar, anota. Deuteronômio 16, 20, diz bem assim: siga única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Resumindo, faça o que é certo, faça o que eu mando. E não para por aí. Em Juízes 24, do 19 ao 20, diz bem assim: Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus santo. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Aí diz bem assim: se abandonarem o Senhor e servirem a seus deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Lembra que eu falei? Deus avisa que Ele ia arrebentar com eles. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Uma coisa importante na disciplina dos seus filhos, para você que vai ter filhos, você que já tem filhos, seria importante nesse momento na vida de Davi, até a última aula nós vamos anotar princípios. Então pegue agora o seu caderno, por gentileza, e anote aí, princípio importante. Verifica aí onde você vai anotar. Eu prometo a você lhe dar mais de 50 princípios. Então verifica como você vai organizar isso. Princípio número 1, anote aí. Pode colocar no slide para eles, por favor. Os filhos devem saber claramente as regras. Josué morre, eles ficam sem um líder principal, mas Deus avisa várias vezes na sua palavra as regras do jogo, de como é que Ele queria que as coisas funcionassem. Então eu vou repetir o princípio da nossa vida. Os filhos devem saber claramente o quê? As regras. Qual é o primeiro princípio da aula de hoje? Pode ler, vai. Os filhos. As regras. Às vezes o filho não obedece porque ele não entende bem a regra. Às vezes o filho se aproveita do fato de que você não deixou bem clara a regra e aí ele pisa na bola. E às vezes ele quer dar uma de advogado e ele quer deixar bem claro para você que ele não entendeu. Sabe, eu gosto muito de Gênesis capítulo 8, se você quiser anotar aí. Gênesis capítulo 8 diz que quando a gente nasce, desde a infância já separado de Deus. Está lá em Gênesis 8, fala sobre isso. Então, a gente precisa entender, e eu lembro muito quando eu estava estudando sobre essa parte, eu lembro muito do meu pai, eu sou o mais velho de 5. Deixa eu olhar nos olhos de vocês. Eu tenho 55 anos de idade hoje, mas eu estou lembrando agora eu estou lembrando, lá vem o papai a pé do quartel. E quando ele chegava, a regra era a seguinte, era eu que recebia meu pai no portão. E ele dizia: Clício, tudo bem? Como é que está? Eu que dava o pronto da casa. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Digo: sim, senhor, papai. Né? Tremendo eu estava, tremendo, porque não estava tudo bem. Né? Sim, senhor, papai. Então a regra era a seguinte: todo mundo tomado banho, aí ele falava com a minha mãe, abraçava a minha mãe. Eu cresci vendo meu pai abraçar a minha mãe, dando beijo na minha mãe, preocupado com ela. Nunca vi, tenho 55 anos de idade. Eu não lembro de uma quenga batendo assim lá em casa. Delci Freire da Silva era a mulher dele. É a mulher dele.
e ele sentava conosco. Porque às vezes o filho ele quer dar de um bom advogado. Ele dá uma de leso para ver se passa. E o papai naquela hora, Meire, que ele sentava com a gente, colocava no quarto, não tinha celular, ele não tinha pressa, estou falando com você que é pai. E ele sentava, e ele conversava conosco, e ele deixava bem claro as regras do jogo. O que eu tinha que fazer em casa, o que o Clemilson tinha que fazer em casa, qual era a tarefa do Eduardo, qual era a tarefa do Júnior, a tarefa do Clinge pequenininho. Quem é que lavava a louça? Ele ensinou a lavar a louça, como é que era limpar o quintal, tudo isso. Eu estou saindo de lá para cá. E isso precisa existir. Você precisa ter um momento em que você senta e você conversa com os seus filhos sobre tudo isso. Quantos aqui têm filhos até 11 anos de idade? Cadê? Que responsabilidade você tem? Olha o que diz lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Eu não gosto de ler, só anota a passagem. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Eu gosto de fazer assim, ó. Deus fala bem assim. Todos esses ensinamentos, todas essas pepitas de ouro, elas precisam estar no seu coração. Você precisa tirar tempo e sentar com os seus filhos. Quando estiver andando com ele, você fala sobre essas regras. Quando você estiver, sei lá, brincando com ele, qualquer coisa que você esteja fazendo, você precisa ensinar as regras do jogo para o seu filho. Estou olhando para vocês, teve um momento que a gente fazia isso com a Rebeca. Você está olhando para o melhor professor de aula particular de matemática, era eu. Nós dividimos as matérias, eu e Soraya, e nós não queríamos outro professor de aula particular. Rebeca, até os 11 anos de idade, não teve televisão. A televisão de Rebeca era Clícia e Soraya. Estou falando com você que na brincadeira coloca tablet e porcaria de celular na mão de seus filhos. E sabe às vezes por quê? Josué morreu e agora Deus diz, olha, eu vou dar a terra, mas cuidado. Vocês vão entrar e eles vão tentar influenciar vocês. E por que que muitos morreram? Muitos ficaram para trás? Porque não colocaram as regras em prática. Qual é o recado, Clício? Papai e mamãe, você que está me ouvindo mais do que anotando, você precisa ter tempo de qualidade com seus filhos. Volta. Então Deus deixou bem claro em sua palavra o que ele queria e o que ele não queria. Imagine só, nesse momento, por um segundo, um povo que não sabia lutar, um povo que não tinha armas, mas que Deus mesmo assim, pela sua fidelidade, pela sua obediência, ele dava a vitória. Que fantástico isso. Deus avisa bem assim, quando vocês se arrependerem, eu levantarei entre vocês um juiz, um homem diligente, que vai levar vocês à vitória esmagadora sobre os inimigos, e vocês vão viver em liberdade. Quando começarem a pecar, eu sei o que ele está falando aqui. Ele está falando do ciclo de Juízes. Quando você lê o livro de Juízes, tem um ciclo, né, Israel? E esse ciclo é assim. Vê se é assim na sua vida, igual a deles. Está com Deus, colado com Deus, está tudo bem, está top. Tem culto, tem CENIB, tem GA, tem ministério, você está top. Aí vem a segunda fase do ciclo, é quando você vê que não, está tudo bem, está tudo legal, eu não preciso mais de Deus. Sabe, eu acho que eu vou começar a faltar o GA. Não, essa rodada do CENIB, não. Aí você começa a dizer bem assim, eu estou bem, não preciso ir mais para o culto. Ciclo do livro de Juízes. E nessa hora que você dá brecha para o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Adivinha? Eles caíram. Caíram no mundo, caíram do lero-lero dos colegas, dos amigos, da bebedeira, lembra da lista que eu dei da imoralidade? E se é filho, nós estamos aprendendo na primeira aula que se nós somos filhos, ele vai lá com você, ele é o papai. Eu lembro quando o papai, às vezes ele entrava, não era só para ter conversa legal não, tinha hora que ele virava, Clício, pega lá a palmatória. Quem é da época da palmatória?
né? E não morri, não tive ansiedade, não tive nada, né? Eu nem sabia que essa palavra existia, né? Volta, Clício, leve os meninos e leve quem era que tinha que carregar a palmatória. Como era o nome do cara? Clício. E eu perguntava, por que eu? Né? E às vezes sentava ali, né? Aí eu pergunto, o pai que ama, corrige ou não corrige? Corrige. Então no ciclo, se afasta de Deus, Deus vem, é filho, corrige, aí fica todo mundo com medo, se arrepende, Deus perdoa e volta o ciclo. Ciclo do livro de Juízes. Voltando, o período de Juízes aconteceu aproximadamente durante 400 anos, num total de 16 juízes. O primeiro foi Otoniel e o segundo foi Samuel. Agora, o que eu achei legal estudando é que lá em Deuteronômio 17, do 14 ao 20, me escute, Deuteronômio 17, do 14 ao 20, eu poderia ler, eu não vou ler não, eu vou olhar para você, olha para mim. Deus diz bem assim, eu vou levantar homens e mulheres para liderar vocês. Mas olha lá como é que vocês vão escolher. Deus deu 3 regras para escolher esse juiz. Primeiro, escolha alguém do meio de vocês, que vocês conheçam, que você sabe quem é. Está olhando para mim? No aconselhamento, a menina chegou comigo, o Rosinaldo, falou bem assim, jovens 2, e virou, não, é o seguinte, eu estou gostando de um rapaz. Aí eu perguntei logo, esse rapaz é de que GA? Eu já pergunto logo assim. Aí ela disse, não tem GA. Eu digo, não tem GA? Numa igreja tão grande? Não, ele não é da igreja. Já não serve mais. Não é do nosso meio. Não respira como a gente. Olha para mim, não tem o nosso DNA. Eu já vi isso dar, eu falei para ela, eu já vi isso dar errado. Então não passa de Deuteronômio que eu estou lendo agora aqui. Então Deus diz bem assim, quer escolher uma liderança? Alguém do nosso meio. Segundo, cuidado para não escolher alguém que leve você de novo para o Egito. Está escrito aí nessa passagem. Porque às vezes a pessoa que você escolhe é uma pessoa que vai lhe tirar da bonança que você tem e vai levar você para o esgoto. Muito cuidado. E terceiro, ele diz, a terceira parte, o terceiro critério que ele coloca é que essa pessoa que você vai escolher, ela tem que amar a palavra de Deus. Ela tem que chamar o levita, de colocar nos rolos, e que no momento reúna todo mundo e vamos ler a palavra de Deus. Agora olha para mim sem piscar. Você já pensou nesse ponto, nesse critério, se os nossos políticos, deputados, vereadores, senadores, sei lá do jeito que está na sua cabeça, se eles lessem, Júlio, essa palavra, se eles tivessem tempo com essa palavra, que fantástico seria, sem olhar o seu próprio umbigo, mas querer o bem das pessoas. Como seria? Deixa eu engrossar o caldo. Como seria se os nossos filhos, eles amassem a palavra de Deus? Sabe, a gente crê que é do meio do povo, atenção, que é do meio do povo que vai sair essa liderança. Nós oramos para que se saia deputado, se saia vereador, que saia um líder, que saia aqui um cara empresário, que saia do nosso meio, mas que ele ame a palavra de Deus. Agora imagine a vida do seu filho, o seu filho amando essa palavra, o seu filho crescendo, Deus usando o seu filho na sociedade, ele amando a palavra de Deus. Um filho que não pensa só no seu umbigo. Dizem por aí que uma andorinha só, ela não faz verão, é só ler a Bíblia. Quem não lê a Bíblia que fala assim. Porque aqui tem exemplo de várias andorinhas. Ei, não atrapalha a andorinha não. Deixa a andorinha, ela influenciar a vida de outros. Eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo de deputado, que foi nosso aluno, de criança pequenininho, 10 anos de idade. Hoje está lá como deputado. E às vezes ele me liga. Ele, professor Clício, pastor Clício, muito obrigado por aqueles ensinamentos. E eu digo, é aqui ó, o segredo está aqui. Você já pensou, você que está olhando para mim, você que é empresário,
Você que lidera pessoas, antes de você abrir a sua fábrica, antes de você começar uma aula, você virar para os seus funcionários e falar bem assim: vamos ler a palavra de Deus. Resumindo a história, essa andorinha que Deus quer usar pode ser o seu filho. Porque nós precisamos meditar na palavra de Deus. Você lembra aí a leitura de Deuteronômio? Uma das características daquele rei, daquele juiz e daquele rei que viria, que deveria liderar esse povo, uma das características é que ele fosse firme na palavra, meditasse na palavra. E por que a gente precisa meditar na palavra? Porque no livro de Provérbios 9:10, olha o que fala. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o entendimento e o conhecimento do santo é entendimento. Nós precisamos meditar na palavra, nessa palavra, para a gente poder entender a Deus. Se nós entendermos a Deus, nós vamos viver uma vida aqui nessa terra que agrade a Ele. O princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. Quem é santo aqui? Quem é santo? O santo. Santo, você é santo. Você é santo. Você não, eu não sou santo não, pastor, tem muita coisa que eu preciso mudar. Você é santo. A partir do momento que você aceitou Jesus, Deus enviou o Espírito para morar em você. Você é santo e você precisa alimentar esse Espírito que está aí dentro de você com essa palavra. Esse Espírito, estando fortalecido, vai transbordar isso na sua vida. E aquele rei lá, o juiz, precisava conhecer a palavra. Porque é quando a palavra de Deus está fresquinha na sua mente que você, através da palavra, você refuta aqueles ataques de Satanás. Eu fui criado na casa da minha avó, não sei se na casa dos seus antepassados eram assim, ficava aberto a Bíblia lá no Salmo 91. Quem? Olha aí, meus irmãos. Poeirado, eu fazia assim, ó. Fazia... Salmo 23. Aí se você só tem só o Salmo 23 na sua mente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você está lá no seu trabalho com esse versículo na mente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí lá vem uma rapariga lá bem assim, andando com você, mexendo com você. Aí você só, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, você precisa fuja da imoralidade sexual e praticar, fugir, correr. Se você tiver somente um versículo bíblico, você tem que ter a palavra de Deus memorizada. Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra no meu, para quê? Para não pecar. Nessas oportunidades você refuta, espada mais afiada que uma espada de 2 gumes, a palavra do Senhor. Você refuta. E o melhor momento para você, existem momentos para você ter esse momento com a palavra. Quem aqui abastece o carro no final do dia? Abastece no final? Não? Não. Você abastece logo de manhã, né? Não é verdade? Não é verdade? Abastece para ter um dia todo ali. Às vezes dirige com aquela gasolina a semana toda, né? Então, com a palavra de Deus, existem momentos que você pode abastecer pela manhã. É bom, olha só o versículo aqui, ó. Salmo 5:3. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã eu apresento a minha oração e aguardo com esperança nas tuas promessas. Tem gente que gosta de ter esse momento de madrugada, meditação. Fica acordado na vigília da noite para meditar nas suas promessas. Salmo 119, 148 fala. Então Deus avisa que quando entrarem na terra, Deus vai levantar esses juízes. E isso aconteceu durante 400 anos, esse ciclo de juízes. Mas quando vocês pedirem um rei, cuidado para que esse rei tenha a palavra de Deus. Isso é importante. Por isso que a nossa igreja aqui, gente, se tem uma igreja que estuda a palavra, se chama Nova Igreja Batista. Sem orgulho algum de poder estar falando isso daí. O pastor Davi estava no congresso e perguntaram dele: já que a sua igreja estuda tanto a palavra... Não foi nesse tom assim não, mas é que eu tenho na minha mente. Pastor Davi, já que a sua igreja é uma igreja que estuda tanto a palavra, tem muitos membros e muitos desses fazem o CENIB, qual é o resultado que o senhor tem de uma igreja que estuda tanto a palavra?
85% dos nossos jovens casam virgens. Isso é diferente. Hoje, o mundo... Rapaz, tu tem que provar antes de casar. Como é que tu vai casar? O mundo tá cheio dessas coisas aí. E os jovens aqui, ó, estão com a palavra. Cadê os jovens aí? Ó? Cadê os jovens que estão agradando a Deus? Olha aí, são jovens que agradam a Deus, porque têm a palavra, estão com a palavra. Então, o salmista fala, como eu amo a tua lei, nela medito dia e de noite, Salmo 119, 9, 7. Já falamos sobre Salmo 119, 11, sobre guardar a tua palavra. E já note aí o princípio 2, um princípio importante. Tenha a palavra de Deus diariamente em sua vida. Tenha a palavra de Deus diariamente em sua vida. Repita comigo aí o que você anotou. Tenha. Porque é com essa palavra que vai fazer você, homem, mulher, jovem, um grande adulto que agrade a Deus. Porque nós somos firmes na palavra. Passei um minuto. Esse Israel, ele me dá um pouco de inveja. Porque quando ele corre para lá, quando ele corre para cá, chega o cabelo dele, mexe, cara, eu não consigo mexer o meu cabelo. O Clício falou sobre o ciclo do pecado. 1 Samuel capítulo 7, a gente já vê aqui a formação desse ciclo do pecado, mas tem uma outra passagem que ela é muito mais detalhada, que fica lá em Juízes, no capítulo 2, dos versículos 11 ao 19, que retrata, que mostra esse ciclo. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto, porque eles estavam vindo super bem. E prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que haviam tirado do Egito, e o seguiram e adoraram outros. 13, abandonaram o Senhor. 14, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles o entregou nas mãos dos inimigos. A gente vê claramente aqui esse ciclo de obediência, depois a desobediência, depois o desespero e depois a paz volta a reinar. Esse é o ciclo que acontece no livro de Juízes. Agora, esse verso 14 aqui, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. E ele os entregou aos inimigos ao seu redor. Isso é uma disciplina de Deus. Entenderam como é que a coisa funciona? Deus não está punindo. Isso não é uma punição de Deus. Isso é uma disciplina. Deus quer disciplinar. Até porque a punição já foi feita por nós através da morte de Jesus Cristo. Então Deus quer somente disciplinar os seus. Porque Jesus já pagou o preço da punição. Jesus já rasgou a cédula por mim e por você. Já está rasgado. Então, você não tem mais punição. Rasgou. Mas ele quer sim disciplinar. Então, disciplina não é castigo. Disciplina não é punição. Disciplina é o quê? É correção. Disciplina é você, é porque... Por que ele vai corrigir? Porque você saiu do caminho, você saiu dos parâmetros. A Bíblia fala, não se divide nem para a direita nem para a esquerda, e você está se desviando. É isso que ele está dizendo, ele está disciplinando. E por que ele vai disciplinar? Porque ele quer trazer você de volta. Ele quer colocar você novamente
na direção certa. Então Deus vai disciplinar e Deus vai trazer você de volta. E quando você começa a amadurecer, a crescer, produzir frutos, Deus tira a mão, porque Ele já colocou você no trilho certo. Agora, Ele tira a mão, mas como o pastor Clício falou agora há pouco, já estou beleza, já estou legal, já não preciso mais de Deus, já vou faltar culto, CENIB, isso, aquilo, e aí você entra no ciclo de novo. Então nós temos que ter cuidado com isso. É justamente o que nós vemos em Juízes. Agora, Provérbios capítulo 13, 4, fala, não sejam preguiçosos. Em quê? Na sua fé. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos, completados. Então, por que é legal nós temos Jesus como Senhor? Porque Ele sabe o nosso erro, Ele sabe as nossas falhas e Ele vai trazer de volta para o rumo certo. Por isso que é legal nós termos Ele como nosso Senhor. Porque nada vai poder nos tocar. Em época de bonança, de prosperidade, é muito fácil a gente se desviar. Já pensou se a gente não tivesse um Espírito Santo dando esse giro na nossa vida? A gente ia se desviar e nunca mais ia voltar. E o que Ele quer? Ele quer que a gente conserte as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, nos adverte lá em 1 Coríntios 11, 13. 1 Coríntios 11, 31, 32. Ele fala para a gente se examinar. Se examinar. Então, antes de Deus dar-lhe uma palmada, faça uma autoanálise, dê uma olhadinha, vê se você está em conformidade com o que Ele quer para a sua vida. E Samuel, ele se tornou esse homem. Deus deu uma grande vitória, inclusive, lá em 1 Samuel 7, do 3 ao 12. Se você quiser anotar, 1 Samuel 7, do 3 ao 12. Samuel pergunta ao povo se eles realmente se arrependeram. E se vocês realmente se arrependeram, se arrependem do que têm feito de errado, deixa eu conversar com o papai. E ele oferece um holocausto. E ele vai interceder em favor do povo. Só que nesse momento, eles são atacados pelos filisteus. E naquele momento em que o homem de Deus intercede pelo povo, e Deus ama o seu povo, olha para mim. E Deus sabe se você é filho. E quem é filho não tem vergonha de pedir perdão. Normalmente, nos aconselhamentos, eu levo as pessoas para Deus. Eu não passo de um esqueleto. Tem que ficar entre a pessoa e Deus. A pessoa tem que decidir o que vai fazer da vida. E nesse momento que você reconhece, eu creio nisso. No momento que você reconhece o seu erro, que você confessa o seu pecado, mesmo que a sua casa esteja sendo assaltada, mesmo que haja luta na sua família, mesmo que o seu filho esteja lá na escola e venha o inimigo, é o que aconteceu aqui em 1 Samuel 7, do 3 ao 12. Ele pergunta, se arrependeram? Então eu vou interceder. E na hora que ele intercede, o povo de Deus é atacado pelos filisteus. Diz a Bíblia que Deus mandou um barulho tão grande, um estrondo tão grande, que confundiu os filisteus e que deu tempo de o seu povo ganhar aquela guerra. Olha o que diz lá em 1 Samuel 7,12, diz bem assim. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. O que é Ebenezer, você que está prestando atenção? Fala para a pessoa do seu lado, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. No capítulo 8 de 1 Samuel,
A Bíblia nos ensina que Samuel envelheceu. Ei, como cada um de nós, você que é adulto, nós vamos envelhecer. E aí ele envelhecendo, ele já não tem tanta energia. E a palavra de Deus diz, olhando nos seus olhos, que ele tinha 2 filhos. Deixa eu ver aqui, os filhos de Samuel. Um filho se chamava Joel e o outro se chamava Abias. Por favor, como é que são os nomes dos filhos? Isso. Então ele não tinha mais energia para ir nos 4 pontos. Diz a Bíblia que ele visitava 4 pontos. E aí ele dava ali os aconselhamentos, via como é que estava em 4 pontos. Quantos pontos? 4. Aí ele escolheu um deles e colocou os seus filhos. Como é que era o nome dos filhos? Eu esqueci, vai. Joel e Abias. Porque eles estavam o quê? Em velha? Só tem um detalhe, que é a nossa preocupação agora, e vai aparecer um princípio importante. A Bíblia diz que não era bem assim, Simone. De que os filhos de Samuel, eles não agradavam tanto a Deus como Samuel. Anote nesse momento um princípio importante no seu caderno. E eu já lhe falei que eu lhe prometo lhe dar mais de 50 princípios. Anote. Princípio número 3, né, da aula de hoje. Os filhos devem ter participação em tudo aquilo que você faz. Os filhos devem ter participação em tudo aquilo que você faz. Qual é o princípio? Leia com calma para mim, vai. Os filhos, participação em tudo aquilo que você... Você sabia que teve um dia, eu era do Ministério de Casais junto com o Soraya, eu acho que a Rebeca não tinha 3 anos olhando para você. De que um casal chegou e disse assim, olha, essa menina fica aí solta, tal, com as outras crianças que eram do ministério, né? Não era bom colocar ela sentadinha aqui, ou deixar em outro lugar. Eu virei e disse bem assim, do jeito que eu estou olhando para você, eu quero um desodorante na vida da Rebeca. Eu quero que ela use o melhor desodorante que existe na face da terra. Igreja. E que legal, quando a gente terminava o ministério, eu olhava e dizia, Soraya, é a Rebeca mesmo, nossa filha, né? Toda sujinha ali de igreja. Para onde nós íamos? Igreja. Estou falando com você que quando vai para o GA, um dia eu tive essa situação no GA. Só chegou o casal. Eu digo, mas me diga uma coisa, vocês não têm 3 filhos? Cadê os filhos? Não tem problema trazer filho para cá não. Não, é que eles têm que dormir cedo. Então nós decidimos que esse ano eles não vão. Eu digo, não faça isso com os seus filhos. Como é que eles vão amar amanhã o GA de teens? Como é que eles vão amar amanhã de estar num GA de adultos, de jovens? Como é que eles vão amar fazer a igreja? Está olhando para mim? Rebeca sempre dormiu tarde conosco. E tinha que acordar o quê? Pode falar. Essa é a vida do cristão, amém? Você precisa valorizar. Vai para o ministério, um ministério que ela nunca faltou, eu nunca deixei faltar, ministério de limpeza. É importante o ministério de limpeza, é ou não é? Para ela aprender que nós não temos empregado desde pequenininha. Tem um versículo que eu coloquei aqui, Provérbios 22:6, diz bem assim, ensina o teu filho segundo os objetivos que você tem para ele, e mesmo quando ele estiver adulto, ele não vai se desviar dele. Princípio importante, leia o princípio, qual foi o princípio? Eu esqueci, vai. Os filhos. Beleza. Quando Samuel envelheceu, os seus filhos não andavam mais nos seus caminhos. Os filhos não andavam mais. E já notei mais um princípio, princípio 4, né? Você anotou aí o princípio 3, agora o princípio 4. Com amor e fidelidade, o reino se torna sólido. Com amor e fidelidade, o reino se torna sólido. Repita o que você anotou. Fidelidade.
Com amor e fidelidade, o reino se torna sólido. Com amor e fidelidade, os seus filhos vão ser como Deus quer. Como Deus quer, como Deus preparou. Então, os filhos de Samuel, eles já não estavam mais seguindo aquilo que o pai dele tinha orientado, não. Eles já estavam gananciosos, eles se pervertiam. Qual é o nome dele mesmo? Joel e Abias. Eles já estavam pervertidos, eles só estavam pensando ali no seu eu. Aquilo que o pai dele tinha instruído, eles já não estavam mais nem aí, estava todo mundo pervertido mesmo. E eles se perverteram. E os filhos vêm quando o maior motivo é o dinheiro. Olha só, um pastor ele levou o filho no estádio de futebol, né? Aí paga meia entrada para entrar o menor. Na hora de passar lá na catraca, lá ele, puxa vida, eu achava que não precisava pagar. Aí o cara chegou e falou, não, faz o seguinte, pega seu filho, passa ele aí por cima da roleta e me dá só metade do valor aí. Ninguém vai ficar sabendo. Aí ele chegou e falou, ninguém vai ficar sabendo? O meu filho vai estar sabendo. E ele voltou, pegou o filho dele, foi lá, pagou a minha entrada. Então, os seus filhos, ele vem quando o seu alvo é dinheiro, o seu alvo é outras coisas que não as coisas do alto. Os seus filhos veem isso. E por algum motivo, de alguma forma, Samuel não passou aquelas instruções que ele tinha para os seus filhos. Por isso as autoridades de Israel se reuniram em Ramá e procuraram e falaram, olha só, você já está velhinho, Samuel, e os seus filhos não estão andando no caminho. A gente precisa de um rei. A gente precisa de um rei. Eles olhavam nas comunidades vizinhas, nos outros povos, e viam que os outros povos tinham um rei. Então eles queriam um rei, eles queriam ser iguais a todas as nações. Mas na verdade, é que esse pessoal aí, não é que ele não gostava dos filhos de Samuel, mas sim, eles queriam ser iguais aos outros povos. Todos os povos tinham um rei lá, bonitão, com um cabelão aqui, né? Um cabelão assim, bonitão, rei e tal, cheio de pompa, cheio de... Cara, tinha pose de rei. Aí, o nosso é um velhinho que chegava e falava, o Senhor dos Exércitos mandou te dizer. E falava em nome de Deus, já está velhinho. Não, a gente quer um rei. As pessoas, elas queriam um rei. Quando eu era criança não, eu morava em Belo Horizonte, ali dos 13 aos 20 anos eu fui morar em Belo Horizonte, uma grande fase da minha vida. Estudei numa escola pública, que era a melhor escola de Belo Horizonte, pública, com uma nota altíssima lá. Resumindo, aí eu via o pessoal na moda daquela pochete, carga. Quem lembra dessa? Teve essa moda aí? Tu teve, né? O pessoal que está ali levantou a mão, tudo teve. Tinha pochete carga, era ostentação. 7ª série, o moleque chegava assim na escola, pochete carga, uma mochila carga, e agora para ostentar mais que tudo, um tênis Nike Shox, que tem mais de mola do que qualquer carro de vocês aqui. Nike Shox. Cara, era ostentação. Eu cheguei em casa, minha mãe trabalhava na casa de pessoas para dar comida para 3 homens, homem come, viu? Aí, mãe, eu quero ter uma mochila carga, um tênis Nike Shox, mãe, lá na escola. Todo mundo tem. Minha mãe chegou e respondeu o quê? Porque toda mãe é igual, é? Vocês que são filhos aprenderam com a mãe de vocês, mas ela respondeu isso. Eu talvez queria ter um Nike Shox, uma pochete para poder estar ali entre aqueles amigos que só andavam e falavam sobre isso. Mas o que importa é agradar a Deus. E já anote aí, ó, esse próximo princípio. O importante é agradar a Deus. O importante é agradar a Deus. Ser como Deus quer que você seja. Só isso que importa. Agradar a Deus. Ok. Vamos ficar de pé um pouquinho? Dá uma levantada aí. Vamos dar uma esticadinha.
Estica aí o esqueleto. Vamos agradar a Deus aí, oxigenar o cérebro. Mexe o ombro aí, isso. As mãos. Terminou, dá um sorriso para quem está ao seu redor aí. Vê se está tudo bem. E agora, para ver se você está prestando atenção, nós temos algumas perguntas. Atenção! Só que nós vamos responder assim, como que vocês vão responder? Se for a letra A, você vai fazer o seguinte, você vai responder como se estivesse servindo no estacionamento. Como é que é no estacionamento? Faz aí, como é que é no estacionamento? Bora, todo mundo. Estacionamento, beleza? Tá bom? Então, de novo, se for letra A, como é que é? Isso, beleza, né? Isso, beleza. Eu ainda faço assim, ó. Pá, aqui, né? Vamos lá. Se for a letra B, você está trabalhando no Ministério de Limpeza. Cadê o Ministério de Limpeza? Cadê a vassoura? Pode fazer assim também se quiser. Ministério de Limpeza, beleza? Como é que é a letra A? Faz aí. Vamos lá. Estacionamento. Letra B, como é que é? Estacionamento. Letra C, se for a letra C, Ministério de Dança. Bora, aqui ó. Bora, vamos lá. Isso aí, beleza. Tá bom então. Então não é para dizer letra A, B ou C, tudo bem? É para fazer o gesto. Então vamos lá, projeção, coloca aí a primeira pergunta para a gente. Olha lá, atenção, vamos ver se você está atento à aula. O que é a cobiça? Letra A, são bons desejos. Letra B, são desejos de ver o outro feliz. E letra C, são desejos maus, desejos da carne. Cadê? Qual é a resposta? Cadê? Ok, legal. Letra C, né? Coloca para a gente, projeção. Cadê? Saiu. Letra C, beleza, tá bom. Segunda questão, coloca pra gente. Questão número 2. Vamos. Qual foi o motivo de Deus para levar o povo de Israel ao Egito? Letra A, para separá-los. Letra B, para consolidá-los como povo. E letra C, para fazê-los desaparecer. Vamos lá, qual é a letra? Faz aí a letra. Cadê? Tem gente olhando para a lâmpada, olha, qual é a letra? Vamos lá. Isso, Ministério de quê? Limpeza, beleza, letra B, né? Vamos ver, coloca aí projeção, letra B, legal. Questão número 3, para ver se você está atento. Quanto tempo aproximadamente durou o período de juízes? Letra A, calma aí, nem li, peraí. Letra A, 30 anos, letra B, 40 anos, letra C, 400 anos, vai, cadê? Como é que é, cadê? Beleza, tranquilo, tem uns aí que não serve, olha, para o Ministério de Dança não, né? Olha. Qual é a letra? Coloca aí, projeção. Letra C, 400 anos. Quarta questão, vamos lá. Questão número 4. Além de juiz, o que Samuel também era? Letra A, profeta. Letra B, pastor de ovelhas. Ou letra C, escriba. Vai, qual é a resposta? Estacionamento, é? Vamos ver, coloca a resposta aí. Letra A, profeta. Beleza. Tá bom, pode sentar. Uma salva de palmas para todo mundo aí. É só para relaxar um pouco, né? E só revisando uma coisinha para ver se você entendeu. Atenção. A leitura que você vai fazer, que o professor colocou, essa leitura é até a última aula. Então só vai aparecer no tablet leitura lá na última aula. Só que a cada semana, atenção, quem pegou a meditação? Cadê a sua meditação? Mostra aí para mim. Isso, essa é a meditação da semana. Semana que vem tem um tablet passando. E na meditação, olha só, tem memorização. Deixa eu ver aqui. Tem leitura e tem perguntas para você responder no seu caderno. Então, tem tarefa ou não tem? Tem. Beleza? Tem alguém que não recebeu a meditação? Levanta a mão. Secretariado, me ajuda aí rapidinho. Cadê o secretariado? Cadê o secretariado? É rápido. Ok, fica com a mão levantada. Vamos continuar. Legal. O Israel já deu spoiler de que o povo queria um rei. E nós encontramos isso em 1 Samuel capítulo 8. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram: tu já estás idoso, os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere e a semelhança
das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então, o povo começa a pressionar Samuel, porque queria um rei. E aqui nós temos uma coisa interessante. Quantos aqui já foram rejeitados em alguma coisa? Se eu encontrasse Samuel, eu ia falar, Samuel, eu entendo você, Samuel. Eu já tive essa vibe na minha vida, eu também já fui rejeitado, assim como alguns de vocês. Eu estava trabalhando num lugar, ia ter um corte de funcionários, tinha eu e mais uma outra pessoa no mesmo cargo, e no meu currículo não tinha como eles me dispensarem. Tinha mais experiência, tinha um currículo mais vantajoso, top. O meu currículo tinha minha foto, o meu currículo tinha luzes brilhando, não tinha como ser rejeitado. Adivinha? Eu fui rejeitado. Aquilo me perturbou muito tempo. Como é que uma sem vergonha lá me rejeita, lá do RH? Mas vamos para a área emocional. Minha esposa que está ali, ela que me perdoe. Mas o meu primeiro amor, minha primeira paixão, o nome dela era Letícia. Ela era Miss Amazonas. E quando eu botei para cima dela, eu tinha 10 anos de idade, ela me rejeitou. Eu me senti rejeitado. Deus fala para Samuel, Samuel, calma. Não foi a ti que eles rejeitaram. Foi a mim. Anote mais um princípio. Todo ministério pertence a Deus. Repita comigo. Todo ministério pertence a Deus. O ministério não é nossa propriedade. O ministério não é meu. O ministério não é nosso. O ministério, quem manda é Deus. A gente nem sempre concorda, a gente nem sempre aceita, a gente nem sempre gosta, mas e daí? O ministério é de Deus. Então, se o ministério é de Deus, não compre briga com Deus. Não tente dar uma ajudinha para Deus. Não tente mexer os pauzinhos para ajudar Deus. Olha o que aconteceu com Sara. Deus prometeu um filho, mas Sara está demorando esse negócio, né? Promessa é promessa, não vai cumprir não. O que Sara fez? Ah, já sei, vou dar uma ajudinha a Deus. Pegou lá uma das suas servas e teve a brilhante ideia de dizer, olha, marido, se deita com ela porque ele vai formar uma família e a família vai ser nossa. Até hoje, nós estamos pagando o preço alto por isso. Milhares e milhares já morreram nessas guerras de bomba que estão acontecendo ainda hoje em Israel. Por isso essa luta até hoje. E isso nos traz a mais um princípio importante. Sétimo, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Seu ministério é dele. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Seu ministério é dele. De quem é o seu ministério? De Deus. O que nós fazemos é por ele, por meio dele e para ele. Toda a glória é dada para quem? Para Deus. Até porque 1 Crônicas capítulo 29, 11, 12. 1 Crônicas 29, 11, 12.
diz assim: eu coloco toda a água da terra na palma da minha mão. Oi? O princípio, coloca o princípio, por favor, aí, estou pedindo. Vamos lá. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Seu ministério é? Seu ministério é dele. Se 1 Crônicas 29, 11, ele diz que coloca toda a terra na palma da sua mão, imagina, fala para a pessoa do seu lado, se Deus coloca toda a água da terra na palma da mão dele, imagina o ministério. Então não se magoe quando alguém não quiser servir contigo. Quando alguém rejeitar você, não se magoe. Davi foi perseguido pelo próprio filho, Absalão. Davi tinha Davi, quando passava com a sua comitiva, tinha um homem chamado Simei. E esse Simei pegava pedras e paf! Tacava em Davi. Aí Abissai, um dos comandantes lá da guarda de Davi, chega e fala: Davi, só me diz uma palavra, me dá uma palavra, que eu vou lá e eu arranco a cabeça dele. Davi chega, fala: calma. O Senhor está aqui. Hoje no mundo, né, as pessoas falam: calma, eu estou aqui. Calma, calma, calma. Ei, sai, calma. O Senhor está aqui. Ai, te acalma. Às vezes nós queremos resolver o problema com as nossas forças. E às vezes pessoas que estão ao nosso lado, diz aí que eu vou lá, mano, vou lá e eu quebro com ele. Diz aí que eu vou tirar do ministério. Nada, te acalma, calma. E se foi Deus que mandou isso daí? Para poder moldar o seu caráter. Se foi Deus que permite que você quebre o braço ali, tudo é propósito, gente. Deus às vezes permite que você quebre o braço, para na hora de você estar lá deitado na Samel, o ortopedista está lá passando gesso em você, aí você vai e pergunta dele sobre Jesus, e ele diz: eu sou crente sim, eu sou espírita. Aí você vai e apresenta o evangelho para ele, e no final ele fala: posso pegar teu contato? Viver dentro de um propósito e saber que, olha, nada é sobre nós, tudo é sobre Deus. Então não se magoe quando ninguém quiser trabalhar com você. Outro princípio importante, princípio 8. Não se magoe quando alguém não quer servir a Deus. Olha aí, anote aí. Não se magoe quando alguém não quer servir a Deus. Repita o que você anotou. 1, 2 e... não se magoe. O medo mesmo da gente deve ser que as pessoas estejam servindo ali naquele ministério, ali no seu GA, servindo pessoas. Se a pessoa está servindo no seu ministério, está ali no seu GA, você que é líder de GA, e está ali, se você que é um liderado, que está naquele ministério ali, porque aquele líder é legal. Eu já conheço gente que chegou e falou: poxa, no dia que eu ia para o apoio criativo, o senhor foi líder lá por 6 anos, no dia que eu fui para lá, o senhor foi transferido por missões urbanas. Aí eu já penso o seguinte: será que ela estava indo para aquele ministério por causa de Deus? Ou porque o líder era um cara legal e tudo mais? Está entendendo? Tem que estar seguindo a Deus e não pessoas. Tem que estar voltado somente para Deus. O povo começou a clamar. Em 1 Samuel 8,7, olha o que diz. O Senhor respondeu. O povo estava clamando: queremos um rei. Deus conhece o coração do povo. O povo estava clamando, querendo um rei. Olha só, Deus. Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei.
povo estava clamando. Gente, tem resposta de oração que não é boa para nós. Deus fala para Samuel, o povo está pedindo o rei e eles me rejeitaram. Quando nós insistimos em Deus para pedir coisas erradas, às vezes, e corremos o risco, aí vendo as coisas que recebemos, corremos o risco de receber algo errado, corremos o risco de pedir coisas erradas. Eu já vi gente assim, a pessoa está lá, pedindo. Aí eu estou vendo, tá nesse negócio de carro elétrico aí, né? Pessoal, cara, eu tô querendo um carro elétrico. Porque tá todo mundo tendo carro elétrico. Carro elétrico é econômico, eu não vou mais gastar gasolina, eu quero carro elétrico. Aí, tá pedindo tanto? Você tá correndo atrás disso, perseguindo isso, correndo atrás disso. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter um carro elétrico. Mas sabe que depois o que vai acontecer? De repente vai ter algum problema e que você não vai ter nem carro elétrico, nem carro a combustão, nem nada não. Então você tem que saber como orar. Queremos um rei. O povo de Israel querendo um rei. E Deus conhece a intenção do coração de cada um deles. Por que eles estavam pedindo? Eles estavam querendo um rei bonitão, um rei com aquela aparência, um rei com todos aqueles atributos que o rei tinha. Mas Deus, Ele conhece ali o coração daquele povo e Ele deu um rei de acordo com aquilo que o povo estava pedindo. Portanto, amigos, irmãos e irmãs, cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede. Deus, Ele atende com um propósito. Que quando você estiver na desgraça disso tudo, você se volte para Deus e, Senhor, me perdoa. O pedido foi do meu coração. Agora que seja feita a tua vontade. Para isso que às vezes Deus permite. Então, anote mais um princípio. Princípio 9. Deus sabe de tudo que eu preciso antes mesmo que eu fale. Deus sabe de tudo que eu preciso antes mesmo que eu fale. Repita esse princípio, 1, 2 e... Deus sabe tudo. Deus, Ele sabe o que você precisa. Ele vai te dar aquilo que você precisa, não o que você quer. Eu queria ser representante da indústria farmacêutica, queria me tornar propagandista 1, 2, 3, 4, ser gerente da indústria farmacêutica, eu trabalhei por anos lá, e eu queria crescer ali, mas Deus sabe tudo o que eu preciso. Não, Deus me deu não o que eu quero, mas o que eu preciso. Olha o que diz em 1 Samuel 8, do 8 ao 9, só anote a referência, olha só. Assim como fizeram comigo desde o dia em que tirei do Egito. Samuel, vem cá, Samuel, eu tirei esse povo do Egito, eles estavam escravizados lá, eu tirei eles com uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, eu fiz o mar vermelho se abrir, eu dei maná para eles, eu tirei eles do Egito, Samuel. Assim como eles me rejeitaram no Egito, eles estão me rejeitando agora novamente. Aí ele continua no versículo. Agora, do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Fizeram ouro lá e tudo mais, né? Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que governará. O rei que o governará, se não tiver essa palavra, a podridão do seu coração vai governar e com cetro de injustiça, não o fardo de Deus aqui que é suave e leve. Primeiro Samuel 9, capítulo 1 e 2 fala assim, capítulo 9, versículo 1 e 2. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual
entre os israelitas. Os mais altos batiam no ombro dele. Lendo esses 2 versículos, o povo queria um rei, como a gente acabou de ver aqui. Mas vendo esse versículo, a gente aprende as características do sujeito que vai assumir esse reinado. As 2 características de Saul. Primeiro, filhinho de papai. Segunda característica, Nutella. As qualidades de Saul não tinha nada a ver com o coração de Deus, não tinha nada a ver com Deus, não tinha frutos na vida de Saul. A gente vai saber daqui a pouco por que ele é o Nutella. Então, isso nos mostra mais um princípio importante. Porque assim, escolhas desastrosas narram sempre histórias desastrosas. Qual é o princípio? As escolhas feitas longe da vontade de Deus são totalmente desastrosas. As escolhas desastrosas narram histórias desastrosas. Repita esse versículo aí. As escolhas, fale junto comigo. As escolhas. Cadê a energia? Bora, 1, 2, 3. Qual é o princípio? Desastrosas. Então, Deus, ele mostra os defeitos internos de Saul. E ele mostra, mas o povo não enxergou isso. E por que eu disse que ele é filho de papai e por que ele é o Nutella? Porque olha só, 1 Samuel capítulo 10 diz que Saul foi ungido. Mas Samuel disse, de acordo com o coração do povo. E por que ele é Nutella? 1 Samuel capítulo 10, 21. Saul foi procurado para ser apresentado como rei. Sabe o que ele estava fazendo? Estava se escondendo. E só se esconde quem é Nutella e covarde. Não é esse tipo de rei que eu quero na minha vida. Irresponsabilidade. Então nós precisamos entender que Deus não quer pessoas covardes. Eu não quero covarde na minha vida. Você quer um covarde no seu ministério? Um líder Nutella? Um líder covarde? Um marido covarde? Uma mãe covarde? Então, a gente tem que aprender com esse princípio aí. Escolhas desastrosas vão trazer histórias desastrosas. Então, não se esconda. Não seja um Nutella. Ok. Lá em 1 Samuel 13, 1, quando você for ler, o exército de Israel fica com medo novamente dos filisteus. Mas lembrem-se que aqui nesse momento existe uma liderança, que é Saul. Saul então decide tomar decisões sem consultar a Deus. Repita comigo bem assim. Saul decidiu tomar decisões. Aí você aponta, sem consultar a Deus. A macharada, cadê a macharada? Levanta a mão comigo. Cadê? A macharada, repita comigo. Saul decidiu tomar decisões. Aí a macharada aponta, sem consultar a Deus. As mulheres, pode repetir, vamos lá. Saul decidiu, bora?
tomar decisões a Deus. Todo mundo junto, mais uma vez, vai lá. Saul decidiu tomar decisões, vai, sem consultar a Deus. Fale para alguém perto de você, isso é muito sério. Isso. Porque qual é o problema? O problema todo é que quem está perto de você vai seguir o seu exemplo. Deixa eu olhar para vocês. Quem está perto de você também vai bater de frente com Deus. E nesse momento em vida de Davi, é muito importante a gente acreditar de que Deus não está errado, de que Ele tem um tempo certo, Ele tem o tempo dele, de que a mulher, eu vou falar com um homem casado, de que a mulher que Deus quer que eu ame até a última gota de vida, é Soraya o nome dela. Conversando com um casal hoje aqui, eu falei bem assim, as pessoas podem esquecer do meu nome, mas tem 2 nomes que eu quero que elas não esqueçam. Pode falar, Soraya e Rebeca. Acabou-se. Então é muito sério quando você não acredita e Saul, nesse momento, ele não cria que era verdade aquilo que Deus falava. E aí o que acontece? Ele toma decisões erradas. Então, anote um princípio muito importante aí no seu caderno. Organize esses princípios, hein? Organize. Só para ver se você está contando esse princípio, qual é o número dele? Só para... Ele está ligado na tomada, né? Glória a Deus. Eita! Anote o princípio. Sem Deus na direção, tenha medo. Sem Deus na direção, tenha medo. O casal botou na cabeça que vai viajar. Eu não sei se é a hora de viajar. O casal decidiu entrar no financiamento no banco. Eu não sei se é a hora do financiamento. Moisés vira e diz bem assim: Senhor, ei Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Eu fico aqui. Eu só vou se o Senhor for junto. Na realidade, o desejo do meu coração é que o Senhor já esteja lá, me esperando. Como é que é o princípio? Leia novamente, vai. Sem Deus na direção, né? Tenha medo. Nós precisamos confiar naquilo que Deus diz. Confiar, deixa eu olhar para você, de que Ele está no controle de tudo. Provérbios 3, do 5 ao 6, diz bem assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio quê? Entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Eu não sei, eu estou aconselhando um homem e ele me diz: Clício, será que é a hora de eu sair desse emprego? Digo, olha, eu saí do cursinho, mas eu não saí logo, eu sou um homem casado. Quantos concordam comigo que as contas, elas não esperam? Cadê? Quantos concordam? A conta não espera. Então teve uma hora que eu senti nojo, Rosinaldo, do cursinho. Mas eu ficava ali trabalhando, Deus já conhecia o meu coração, que eu não queria estar lá. E o GA orando para que Deus abrisse uma oportunidade. Abriu o concurso do Colégio Militar. Eu ganhava lá 16 mil e apareceu para ganhar 800. Mas olha para mim sem piscar. Deus abriu a oportunidade ou não abriu? E eu fui ganhar 800. Soraya tem o meu respeito. Tem homem casado que deve estar fazendo yes. Porque tem mulher que não ajuda nisso. Volta. Repita comigo bem assim: eu preciso confiar. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Pegue a sua Bíblia. Faz assim, do jeito que eu estou fazendo. Faça assim. Diga assim: eu preciso confiar naquilo que Deus me ensina. Naquilo que Deus ordena. Repita comigo: eu preciso descansar nas pepitas do Senhor. O que eu estou querendo falar para você? Você precisa, se Deus deu a orientação, ei, não esqueça aí, Saul sabia da orientação que Deus tinha dado naquele momento. Que ele não poderia fazer aquilo que ele estava querendo fazer. E ele não acreditou na orientação que Deus deu. E Deus, na sua palavra, eu pergunto,
Tem orientação para todo mundo? Vai, tem ou não tem? Tem, lá vai, aguenta a lapada. E você que está na internet, acorda aí, Brasil. Vamos lá. Volta aqui. Olha aqui, os conselhos que Deus dá. Lá em Efésios 5:25, Deus diz bem assim: marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Que momento importante para mim, quando eu abro a porta do quarto, Soraya está lá no quarto deitadinha, e eu vejo a minha esposa, deixa eu olhar para vocês, e eu vejo a minha esposa em paz. Sem preocupação se eu estou com outra Kenga ou não. Tentando encontrar a senha do celular ou do e-mail, ela tem tudo. Se ela virar e disser bem assim, tem que tirar, não gostei dessa foto aqui do WhatsApp, tire você mesmo, hein? Pode tirar essa porcaria. Estou falando com você que é homem casado. Volta. Foi eu que ensinei ele. Volta. Para as mulheres, orientação que Deus dá, olha só. Efésios 5:22, mulheres, ei, respeite o seu marido, olhe para mim. Não faça o seu marido passar vergonha na frente dos outros. É Deus falando. É a orientação de Deus. Como é que nós vamos criar homens que saibam decidir as coisas? Se a senhora não respeita o seu marido, não faça o seu marido passar vergonha na frente de ninguém, nunca lá no GA. Que demoníaco, nunca na frente dos seus filhos. Leve para outro lugar, para uma praça, sei lá onde, mas nunca na frente dos filhos. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Para os filhos, eu sei que tem jovens de 15 anos para frente aqui, que moram com os pais. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres longo tempo na terra. Êxodos 20:12, velho esse versículo. Mas eu gosto de Colossenses 3:20, que diz, filhos, o dever cristão de vocês é em tudo ser obediente a seus pais. Penso eu que eu estou dando aula para jovens, que mais do que anotando que você é top em lavar louça em casa, que não existe empregada para arrumar o seu quarto, que não necessita os seus pais irem na escola para saber se você vai bem. Orientação, para fechar, Deus tem conselho para todo mundo. E Saul, são 4 motivos porque ele perdeu o reino. Mas um dos motivos porque ele perdeu o reino, repita comigo bem assim, por quê? Repita comigo, porque não acreditou, não confiou nas orientações de Deus. E agora Samuel vai na casa de Jessé. Em 1 Samuel, no capítulo 16:7, diz que ele chama os filhos de Jessé. E Samuel ainda está com aquela mentalidade da primeira vez que ele foi ungir um rei, ele achou um reizão bonitão, tudo mais alto, com postura de rei. Samuel ainda está com aquela mentalidade. Aí quando vem um, vem outro, o versículo diz: o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Vê o coração. Por isso já anote aí esse próximo princípio. Cuide do seu coração e da sua intimidade com Deus. Cuide do seu coração e da sua intimidade com Deus. Repita comigo, qual é o princípio? Cuide do seu coração e da sua intimidade com Deus. Você cuida do seu coração guardando, alimentando o seu coração com essa palavra. Você tem intimidade com Deus quando você ouve a voz dele. Esses dias eu perguntei, conversando com uma tia minha, perguntei, como que você tem intimidade com Deus? A oração é a chave da bênção. Já ouviram isso daí, né? O pessoal que riu aí. Minha tia, a oração é a chave da bênção. E agora na conferência o pastor Davi, mais importante do que a oração é você ter intimidade com essa palavra. Para eu ter intimidade com o pastor Clício, se eu chegar aqui com ele e ficar falando da minha vida, isso eu vou ter intimidade com ele? Só eu que falo. Eu preciso ouvir. Você que acha que a oração é a base para tudo, aqui ó,
As escrituras é a base para tudo. Davi, Deus conhecia o coração de Davi. Davi tinha as escrituras na mente. Davi conversava com ele. Por isso que ele escreveu aquelas poesias, aqueles salmos ali. Coisa mais linda. Deus vê o coração. Deus vê você aqui, se você é íntimo da palavra. Deus sabe se você é ou não. Então cuide do seu coração. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a tua vida. Provérbios 4:23 fala. Olha o salmo de Davi. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51:10 fala. Gente, vamos fazer certo. Sim ou não? E o jeito certo é do meu jeito ou é do jeito de Deus? É do jeito de Deus. E se é do jeito de Deus, essa semana você tem uma tarefinha. Qual é a tarefinha que você anotou aí da leitura? Você tem que ler 2 capítulos por dia. 1 Samuel, capítulo 8 em diante, até 2 Reis, Perdão, 1 Reis, olha aí, estão atentos. 1 Reis, capítulo 2. 2 capítulos por dia, olha só, 2 por dia, vai tirando ali, de segunda a sexta você faz essa leitura. E que Deus abençoe vocês. Vamos fazer do jeito de Deus, porque do jeito de Deus é bom. Deus abençoe, boa semana.